2 dias nas Escrituras, de Bruce Anstey. O Senhor prometeu, abre aspas, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Fecha aspas. João 14, versículos 2 e 3. Ele também declarou, abre aspas, certamente cedo venho. Fecha aspas. Apocalipse 22, 20. A esperança apropriada ao cristão é aguardar o Senhor vindo a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10. O Senhor não revelou uma data específica de quando ele iria voltar, para que pudesse haver uma esperança sempre presente para a Igreja ao longo de todo o período de sua jornada na Terra. O apóstolo Paulo, em seus dias, incluía-se entre aqueles que esperavam ser arrebatados na vinda do Senhor. Ele dizia, abre aspas, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 4, 17. Veja também 1 Coríntios 15, 51. Embora não devamos fixar uma data para a vinda do Senhor, precisamos discernir os tempos. Mateus 16, 3. Satanás está fazendo tudo o que pode para convencer a Igreja a se acomodar aqui neste mundo. Uma de suas várias maneiras de fazer isto é tirar da Igreja a esperança presente da vinda do Senhor. Hoje em dia, devido ao ensino errôneo, muitos cristãos amados deixaram de lado esta esperança e não estão aguardando a vinda do Senhor para qualquer momento. Ao invés disto, estão olhando para os eventos proféticos, esperando que eles se cumpram primeiro. Trata-se de um erro. A profecia propriamente dita não está se cumprindo hoje. A profecia não tem a ver com a Igreja, mas sim com Israel e as nações que irão provar a terra milenial. Já que Israel tem sido, na época atual, posto de lado por causa de sua rejeição a Cristo, a profecia foi suspensa, até que venha a plenitude dos gentios e a Igreja seja levada para a glória. Veja as 70 semanas de Daniel, Daniel 9, Romanos 11. Não estamos esperando pelo cumprimento da profecia, estamos esperando pela vinda do Senhor. Existem, porém, certos indícios inequívocos que elevam nosso coração ao céu em uma sempre nova expectativa pela volta iminente do Senhor. Primeiro, a condição da Igreja como Laodiceia. Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, vemos 7 estágios sucessivos de declínio na condição moral da Igreja, dos dias dos apóstolos até os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor para levar o seu povo para a glória. Apocalipse 4, 1. O 7º e último estágio é o de Laodiceia, no qual a Igreja professa é apresentada em uma condição deplorável de indiferença a Cristo. O apóstolo Paulo também descreveu a condição do testemunho cristão nos últimos dias como sendo do mais terrível estado de ruína no qual o mal moral e doutrinário iriam prevalecer. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9 e capítulo 4, versículos 3 e 4. Tal estado de coisas descreve com precisão o tempo presente no qual vivemos e deveria nos fazer chegar à solene conclusão de que o Senhor está vindo logo. Segundo, o clamor da meia-noite já ocorreu. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Nesta passagem das Escrituras, temos uma antevisão dispensacional do período da Igreja. Ela mostra que após a Igreja haver recebido a verdade da vinda do Senhor como sendo o noivo, ela se acomodou neste mundo e caiu no sono. Mateus 25, versículos de 1 a 5. A esperança da vinda do Senhor foi perdida. Em meio às trevas que predominaram na cristandade por mais de 1500 anos, Deus começou a despertar a profissão cristã ao sentimento consciente da iminência da vinda do Senhor. Ouviu-se o clamor, abre aspas, aí vem o esposo, fecha aspas, Mateus 25, 6. Este reavivamento da esperança da vinda do Senhor aconteceu há cerca de 150 anos.
O fato de já haver passado mais de 150 anos e a igreja continuar na terra só nos leva a concluir que, abre aspas, perto está o Senhor, fecha aspas, Filipenses 4, 5. Terceiro, o renascimento da independência nacional dos judeus e as condições políticas no Oriente Médio. Em Mateus 24, versículos 32 a 34, Marcos 13, versículos 28 a 30 e Lucas 21, versículos 29 a 32, o Senhor Jesus ensinou que quando a figueira, abre parênteses, símbolo de Israel como nação, fecha parênteses, se tornasse tenra e as suas folhas começassem a brotar, sua vinda estaria próxima. Israel, após muitos séculos sem um país, começou a brotar novamente em 1948. Israel voltou a ser visto novamente como uma nação declarando sua independência. Apenas com as folhas da profissão e sem nenhum fruto para Deus, os judeus estão prontos para receber o falso Messias, o anticristo de que fala a profecia. O Senhor disse, abre aspas, olhai para a figueira, fecha aspas, e continuou dizendo, abre aspas, e para todas as árvores, fecha aspas, Lucas 21, 29, referindo-se às outras nações no Oriente Médio, como Egito e Líbia, que voltaram a ocupar um lugar de proeminência nos últimos anos. As nações árabes também fizeram acordos com a Rússia para o fornecimento de munições, de modo que sabemos que eventualmente possa vir a existir uma aliança dessas nações com a Rússia. Daniel 8, versículos 24 e 25. As nações na Europa também estão se unindo no mercado comum, o que poderia ser uma preparação para os reinos de 10 nações da besta. Daniel 7, 7. Todas estas coisas são agora apenas sombras e não o cumprimento destas passagens das Escrituras, o que terá lugar na tribulação após a igreja ter sido levada para a glória. Mas isto deve fazer com que solenemente entendamos que, abre aspas, já está próximo o fim de todas as coisas, fecha aspas, 1 Pedro 4, 7. Quarto, o aumento do conhecimento e o rápido ritmo de vida. Daniel 12, 4. Foi dito a Daniel que os últimos dias seriam marcados pelo rápido ritmo de vida e pelo aumento de conhecimento. Uma simples olhada para a história do homem é suficiente para mostrar que nunca existiu uma época como esta para o conhecimento em todos os campos, seja na medicina, tecnologia, ciência, etc. Isto é certamente um sinal dos tempos em que vivemos e mais uma vez vem a confirmar que, abre aspas, o tempo se abrevia, fecha aspas, 1 Coríntios 7, 29. Quinto, indícios de 2 dias representando figurativamente 2000 anos. 2 Pedro 3,8 e Salmos 90, 4. Abre aspas, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Fecha aspas. Sendo esta linguagem figurada, esta indicação apenas sugere 2000 anos aproximadamente. Para se enxergar isto com maior clareza, é necessário entender algo dos modos dispensacionais de Deus tratar com Israel. Por Israel haver fracassado tão completamente de todas as formas sob a lei e havendo rejeitado o Senhor Jesus Cristo como seu Messias, este povo foi colocado de lado por algum tempo, enquanto Deus estiver enviando o evangelho da sua graça ao mundo gentil para tirar dele um povo para o seu nome. Atos 15, 14, Romanos 11, versículos 11 a 27. Após este presente período em que Deus está tratando com os gentios, ele voltará a tratar com Israel novamente para abençoá-lo em conformidade com as promessas incondicionais feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Há várias referências nas Escrituras onde aparecem 2 dias sugerindo que este presente período da graça, quando Israel seria posto de lado, seria de aproximadamente 2000 anos. Embora não ousemos estabelecer datas de quando o Senhor poderá vir, podemos ver de uma maneira geral que a Igreja tem estado na Terra por quase 2000 anos. Nosso calendário mostra agora 1997 anos desde o nascimento de Cristo, mas é sabido que os anos do calendário foram adulterados e que há 4 ou 5 anos faltando. Na verdade, Cristo nasceu no ano 5 a.C.
Já teriam se passado então 2002 ou 2003 anos desde então. Se levarmos em consideração que existe ainda um período de tribulação de pelo menos 7 anos, que não sabemos se devem ser contados ou não com os 2000 anos, quão próximo estamos do momento em que o Senhor descerá com um clamor para nos chamar. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 18. Isto certamente deveria encorajar nosso coração e esperarmos pela vinda do Senhor para qualquer momento. As referências que se seguem são algumas das passagens onde aparecem os, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, nas Escrituras. Oséias 6, versículos 1 e 3. Esta passagem fala dos arrependimentos em Israel, abre aspas, depois de 2 dias, abre parênteses, o presente período da graça de aproximadamente 2000 anos, fecha parênteses, nos dará a vida. E ao terceiro dia, abre parênteses, os 1000 anos futuros do reinado de Cristo, chamados de milênio, fecha parênteses, nos ressuscitará e viveremos diante dele, fecha aspas. Lucas 10, versículos 30 a 35. Na passagem, o homem deixado caído à beira do caminho pelos ladrões é uma figura da horrível condição em que o homem caiu devido às artimanhas de Satanás. Abandonado na vala do pecado, o homem está, abre aspas, meio morto, fecha aspas, diante de Deus. Fisicamente ele está vivo, mas espiritualmente está morto. O sacerdote e o levita, que não podem ajudá-lo, mostram que a religião não pode salvar o homem caído. O samaritano que aparece na cena para resgatar o homem é uma figura do Senhor Jesus Cristo, o Salvador rejeitado. Ele resgata o homem e o leva, não de volta a Jerusalém para a antiga ordem de coisas do judaísmo, mas para uma estalagem, que é uma figura da Assembleia, onde ele recebe socorro, comida e auxílio em suas necessidades. Após deixar o homem aos cuidados do hospedeiro, entre parênteses, o Espírito Santo, ele paga a sua estadia na estalagem com 2 dinheiros, prometendo voltar. Isto sugere que o tempo que ele estaria fora seria de 2 dias. Embora esta passagem não mencione, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, existe uma referência a isto se aplicarmos o que está em Mateus 20, versículo 2. Abre parênteses, abre aspas, 1 dinheiro por dia, fecha aspas. Ou seja, se 1 dinheiro era o salário de 1 dia, 2 dinheiros seriam para 2 dias, fecha parênteses. João, capítulo 1, versículo 29 até o capítulo 2, versículo 11. Em João, capítulo 1, versículos 29 a 51, encontramos 2 dias, abre parênteses. Os versículos 29 a 35 falam cada um de 1 dia. Repare que no versículo 35 diz, abre aspas, outra vez, fecha aspas, o que o liga ao versículo 29, fecha parênteses. Os detalhes encontrados nestes 2 dias compõem aquilo que caracteriza o período da Igreja. É feita referência a Cristo sendo conhecido como o Cordeiro de Deus e Filho de Deus, a descida e ao batismo do Espírito, ao lugar onde Cristo habita, entre parênteses, a Assembleia, e ao Evangelho sendo pregado para levar outros a Cristo. No terceiro dia, João capítulo 2, versículos 1 a 11, acontece um casamento que representa a reunião de Israel com o Senhor em um dia ainda por vir. Abre aspas, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Fecha aspas. Oséias capítulo 2, versículos 16 e Isaías capítulo 62, versículos 4 a 5. O Senhor dá, então, o vinho novo do reino a todos os que se encontram no casamento, o que nos fala do gozo que haverá naquele dia. João capítulo 4, versículos 1 a 54. Este capítulo começa com o Senhor Jesus rejeitado pelos judeus na Judéia, aqueles que eram os responsáveis pela nação, versículos de 1 a 3. Trata-se de uma figura da nação rejeitando o Senhor e depois o crucificando. Ao ser rejeitado, ele os deixa e vai para os samaritanos, que é um povo de origem gentia, e ali se revela a uma pobre mulher pecadora e ao seu povo. Versículos 4 a 42.
Isto ilustra a igreja sendo tirada de um mundo gentil enquanto Israel é posto de lado. Atos 15, 14, Romanos 11, versículos 16 a 20. É a ela que ele revela a mudança da antiga ordem judaica e a introdução da verdadeira adoração cristã em espírito e em verdade. É digno de se notar também que ele não fez milagres em Samaria. Ele usou apenas a sua palavra para ganhá-los, o que caracteriza o testemunho do Senhor nesta era cristã, que não é marcada por sinais e maravilhas. Ele fica, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, versículo 40, com os samaritanos e é conhecido apenas deles como o Salvador. Então, após os, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, ele parte dos samaritanos e volta ao seu próprio povo, os judeus na Galiléia, o que é uma figura do pobre e desprezado remanescente em Israel, recebendo bênçãos do Senhor em um dia vindouro. Versículos 43 a 54. O nobre que vai se encontrar com ele sugere que os líderes que levaram Israel a rejeitar a Cristo irão se arrepender primeiro. Joel 2, versículos 12 a 17. O Senhor ressuscita então o filho do nobre, o que é uma outra figura de uma ressurreição nacional de Israel. Ezequiel 37, versículos 10 a 28 e Daniel 12, versículos 1 e 2. João 10, versículo 39 ao capítulo 11, versículo 46. Aqui o Senhor Jesus é visto sendo mais uma vez rejeitado pelos judeus que tentaram apedrejá-lo até a morte. Ele escapa de suas mãos e vai para um lugar além do Jordão, fora da terra de Israel, onde muitos vêm a crer nele e são abençoados. Mais uma vez, isto é uma figura do Senhor deixando de tratar com Israel por um tempo, por o terem rejeitado, e se voltando para os gentios. Ele fica ali trabalhando entre aqueles que creem nele por um período de, abre aspas, 2 dias, fecha aspas. João 11, 6. No capítulo 11, Lázaro é visto morto, o que é uma figura da condição de Israel diante de Deus. Maria e Marta, em sua dor, compõem uma figura do remanescente judeu fiel que futuramente irá rogar ao Senhor que volte. Salmos 6, versículos 3 e 4. Então, após, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, o Senhor vai a Lázaro e o ressuscita, e assim também Israel será ressuscitado na segunda vinda do Senhor. Ezequiel 37, versículos 1 a 28 e Daniel 12, versículos de 1 a 3. Atos 20, versículos 7 a 12. Nesta passagem temos uma pequena figura da Igreja de Deus como devia ser e era nos primeiros dias do cristianismo. Eles estavam num, abre aspas, cenáculo, fecha aspas, Lucas 22, 12 e João 13 a 17. Abre aspas, reunidos, fecha aspas, Mateus 18, 20. Abre aspas, partindo o pão, fecha aspas, 1 Coríntios 11, 23 a 26. No, abre aspas, primeiro dia da semana, fecha aspas. Existe aqui uma sugestão de 2 dias, o, abre aspas, primeiro dia da semana, fecha aspas, e o, abre aspas, dia seguinte, fecha aspas. Aquela alegre cena sofre um distúrbio ocasionado pela queda e retorno de Eutico, o que nos fala da história da igreja caindo no mundo, da posição elevada que antes ocupava e sendo então graciosamente restaurada na forma de um testemunho remanescente. Todavia, a reunião não terminou até, abre aspas, a alvorada, fecha aspas, do dia seguinte, o que nos fala da vinda do Senhor no arrebatamento para encerrar a presente dispensação. Êxodo, capítulo 19, versículos 10 e 11. Aqui o Senhor fica oculto à vista de Israel por 2 dias antes de se apresentar a todo o povo, para fazer um concerto com eles no 3º dia. Os 2 dias, mais uma vez, correspondem à presente dispensação durante a qual o Senhor tem estado oculto para Israel e para o mundo que o rejeitou. O 3º dia corresponde ao tempo da manifestação pública do Senhor em sua segunda vinda ou manifestação. Apocalipse 1:7 e Tito 2:13. Embora Israel tenha falhado em guardar a lei que lhe foi dada naquele dia,
Num dia futuro, o Senhor fará com Israel um concerto eterno e este irá guardar sua lei. Hebreus 8, versículo 10, 10, versículos 16 e 17, Ezequiel 36, versículos 25 a 27 e 37, versículo 26. Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15. No 9º capítulo, Israel falhou em sua responsabilidade e, consequentemente, os gibeonitas, que eram gentios, foram introduzidos na cena. Como resultado de seu fracasso, foram chamados a, abre aspas, salvarem, fecha aspas, os gibeonitas. Josué 10, 6. Mais uma vez, isto nos fala da oportunidade que foi dada ao mundo gentio de ser salvo diante do fracasso de Israel. Romanos 11, versículos 11 a 20 e Atos 15, 14. Após lutarem todo aquele dia, Josué, vendo que eles não teriam tempo suficiente para consumar a vitória, pediu ao sol que não se pusesse e este parou sobre Gibeon por mais um dia inteiro. Temos aqui 2 dias, e uma bela figura deste dia estendido da graça, onde o brilho da graça de Deus permaneceu sobre este mundo até que chegasse a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Abre aspas. Não houve dia semelhante a este, fecha aspas. E certamente não houve um dia semelhante a este atual, quando as almas em todo o mundo têm sido salvas aos milhares. Após aquele longo dia em Gibeon, Israel voltou a, abre aspas, Gilgal, fecha aspas, versículo 15, o lugar do juízo próprio. Israel, após o dia da graça haver terminado seu curso, será levado a um juízo próprio e arrependimento diante do Senhor, e então será introduzido na bênção do reino. Salmos 51 e Zacarias 12, versículos 9 a 14. 2 Samuel 1, versículos 1 e 2. Em 1 Samuel, Davi foi rejeitado por seus irmãos e se refugiou em Ziclag, que era um lugar fora da terra de Israel. 1 Samuel 27, versículos 4 a 6. Davi ficou ali por, abre aspas, 2 dias, fecha aspas, antes de seguir adiante no 3º dia e tomar publicamente o trono em Hebrom. Davi, em sua rejeição, prefigura Cristo no tempo presente, rejeitado por Israel e pelo mundo. O 3º dia prefigura o tempo quando o Senhor virá em poder e glória para tomar o trono em Israel, a reinar como rei de direito sobre todos. Zacarias 14, 9 e Isaías 32, 1. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a capítulo 20, versículo 11. Nesta passagem, vemos que após Senaqueribe e seu exército assírio terem sido derrotados pelo Senhor, Ezequias, que estava, abre aspas, mortalmente, fecha aspas, enfermo, teve sua saúde restituída e foi levantado no, abre aspas, 3º dia, fecha aspas. Senaqueribe e os assírios formam um bem conhecido tipo dos exércitos russos, Ezequiel 38 e 39, que descerão sobre Israel nos últimos dias. Ezequias é uma figura da condição de Israel espiritualmente diante de Deus, chegando até a morte. Ezequias ficou assim por 2 dias antes de rogar ao Senhor e ser levantado no 3º dia. Assim acontecerá com Israel quando clamarão ao Senhor em sua angústia. Joel 2, versículos 15 a 17, no final da grande tribulação. Então Israel será levantado como nação e seus inimigos derrotados. Jonas, capítulo 1 a 3. No capítulo 1, Deus comunica seus pensamentos a Jonas, fazendo dele uma testemunha responsável para os ninivitas. A nação de Israel recebeu privilégio similar, pois os oráculos de Deus lhes foram confiados. Romanos 3, 2. O povo de Israel foi colocado em um lugar de responsabilidade para que levasse ao mundo o testemunho do verdadeiro conhecimento de Deus. Romanos 2, versículos 18 a 20 e Isaías 43, versículo 10. Mas Jonas se rebelou e fugiu da presença do Senhor. Israel também se rebelou contra o Senhor e fracassou em todos os sentidos em dar um testemunho apropriado de Jeová ao mundo. Romanos 2, versículos 23 e 24.
Assim como Jonas foi lançado fora do navio, Israel foi, nos desígnios de Deus, posto de lado por algum tempo, tendo ficado disperso no mar das nações. Mateus 21, 21, Apocalipse 17, 15, Levítico 26, 33 e Salmos 44, 11. Após Jonas ter sido jogado no mar, os marinheiros gentios se voltaram para Deus. Mais uma vez, isto é uma figura da salvação chegando aos gentios por Israel ter sido posto de lado. Romanos 11, 11 e Atos 28, versículos 25 a 28. A aflição que Jonas passa no capítulo 2 é outra figura da terrível perseguição que foi a parte que coube ao judeu durante os longos anos de sua dispersão. No terceiro dia, Jonas é visto outra vez e de boa vontade, usado como um instrumento de bênção para os ninivitas. Trata-se de uma antevisão da restauração de Israel quando for colocado em um lugar de proeminência durante o milênio e usado por Deus para a bênção do mundo. Isaías 60, versículos 1 a 5 e 62, versículos 1 a 3. Levítico capítulo 23. Os 2 dias são vistos aqui de um modo diferente. Primeiro, é necessário ter um simples entendimento do esboço dispensacional do capítulo antes que os 2 dias sejam vistos. Há 7 festas anuais no capítulo, as quais nos dão uma antevisão dos eventos que vão desde a cruz de Cristo até o seu reino vindouro. São elas a Páscoa, a morte de Cristo, 1 Coríntios 5, 7, a festa dos pães ázimos, santidade prática na vida do crente, 1 Coríntios 5, 8, a festa das primícias, Cristo ressurreto e ascendido à glória, 1 Coríntios 15, 23, a festa do Pentecostes, a igreja sendo formada em um só corpo, Atos 2, 1, a festa das trombetas, Israel reunido de entre as nações, Mateus 24, 31, o dia da expiação, Israel se arrependendo, Zacarias 12, versículos 9 a 14 e Salmos 51. E a festa dos tabernáculos, a bênção milenial da terra no reino de Cristo, Salmos 72. As 4 primeiras festas já se cumpriram em tipo, as últimas 3 ainda estão para se cumprir. Todas as festas, exceto as 2 do meio, foram celebradas em dias específicos do calendário judaico e correspondem à ordem judaica de se observar os tempos e as estações. Gálatas 4, versículos 9 e 10. Mas não existia menção a uma data no calendário para a festa das primícias e para a festa do Pentecostes, que prefiguram a presente dispensação cristã. Era simplesmente para serem celebradas no primeiro dia da semana. Estes 2 dias diferem claramente dos outros dias de festa e assinalam o presente período de aproximadamente 2000 anos. Mateus 15, versículos 1 a 39. Na primeira parte do capítulo, o Senhor revelou a apostasia em Israel no tempo da sua primeira vinda, mostrando estar Israel corrompido e distante de Deus. Após haver pronunciado seus juízos que cairiam sobre o povo, o Senhor partiu para Tiro e Sidom, que são cidades gentias da Síria. Atos 21, 3. Tratava-se de uma atitude simbólica, mostrando que os procedimentos do Senhor para com Israel seriam postergados para que ele visitasse os gentios no dia presente com o evangelho da sua graça. Atos 15, 14. Uma mulher gentia foi abençoada ali sob o princípio da fé, sendo aquela uma amostra do material de que a igreja seria formada. Após haver tratado com a mulher, ele voltou às terras dos judeus, tomando um lugar em uma montanha na Galileia, onde administrou bênçãos a todos, como uma antevisão de seu reino milenial. Todos foram curados, versículos 29 a 31, em conformidade com Isaías 35, versículos 5 e 6, e alimentados com pão, versículos 32 e 39, de acordo com o Salmo 132, 15. Mais uma vez, aqui é no terceiro dia, versículo 32, que a bênção é dispensada. Mateus 17, versículos 1 a 9. O relato da transfiguração do Senhor Jesus Cristo no monte é uma antevisão da glória do seu reino milenial. Isto aconteceu, abre aspas, 6 dias depois, fecha aspas,
indicando figurativamente que o reino de Cristo seria estabelecido após terminados 6.000 anos da história do homem sobre a terra. Cristo veio ao mundo após 4.000 anos ou 4 dias, deixando 2 dias ou 2.000 anos para o presente dia da graça. Talvez exista outra indicação dos 2.000 anos sugerida no relato da entrada de Israel na terra de Canaã, no tempo de Josué, Josué 3-4. É interessante a ordem na qual eles entraram na terra. Primeiro entrou a Arca de Deus, figura de Cristo, no Rio Jordão, figura da morte. Isto nos fala de Cristo tendo chegado até a morte. Então, 2.000 côvados após a arca, seguiu Israel, que passou entrando na terra. Josué 3, versículos 3 e 4. Se os 2.000 côvados puderem ser aplicados ao presente dia de graça, podemos ver que Israel será introduzido em sua terra para a bênção 2.000 anos após a morte de Cristo. Estes indícios encorajadores devem nos levar a uma alegre expectativa da vinda do Senhor para qualquer momento. Abre aspas, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Fecha aspas. Abre aspas. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Fecha aspas. Hebreus 10, 37 e Apocalipse 22, 20. O mundo diz, abre aspas, onde está a promessa da sua vinda? Fecha aspas. A cristandade diz, abre aspas, o meu Senhor tarda em vir. Fecha aspas. O crente que vigia e aguarda diz, abre aspas, ora, vem, Senhor Jesus. Fecha aspas. 2 Pedro 3, 4, Lucas 12, 45, Apocalipse 22, 20. Texto escrito por Bruce Anstey.